Sabe aquele momento numa temporada, especialmente uma temporada caótica em que a gente se agarra a pouquíssimas certezas? Sei bem. Um jogador que entrega, que é confiável. Um pilar no meio da bagunça. Uhum. E de repente esse pilar está de saída. A pergunta não é só para onde ele vai. É como que se reconstrói a casa depois que ele sai. Essa é a questão de milhões, né? Literalmente. E é exatamente o que a gente vai analisar hoje. A saga da transferência do Vitão, zagueiro do Internacional. E pelo que vi, as fontes pintam um quadro bem complexo. Fascinante. A gente mergulhou em notícias de portais como Antenados no Futebol, o 365 Scores, tem análise mais opinativa do Guerrinha no Diário Gaúcho Certo? e até a transcrição de um debate da Rádio Inferno, que parece que acompanhou a negociação quase em tempo real. Então a nossa missão aqui é desvendar essa história. Primeiro, por que o Vitão é tão cobiçado? Depois, essa guerra de bastidores entre Cruzeiro e Flamengo. Exato. E, por fim, o que mais deve preocupar o torcedor colorado: o tamanho do desafio que o Inter tem pela frente. É isso aí. É um caso de estudo sobre valor de mercado, estratégia de negociação e o poder do desejo de um atleta no futebol de hoje. Vamos começar pelo começo, então. O status do Vitão no Inter. As fontes parecem concordar que, no meio da bagunça do Inter em 2025, ele foi um dos poucos que se salvaram. Sem a menor dúvida. E não foi por acaso. Ele tem 25 anos e foi titular absoluto com 3 técnicos diferentes. 3. Sim, Roger Machado, Ramon Dias e Abel Braga. 3 filosofias completamente diferentes. E todos olharam para a zaga e escolheram ele. Exatamente. Todos disseram, o meu xerife é este aqui. Isso diz muito sobre a consistência dele. E o que as fontes destacam nele? O que o torna tão fundamental? Ele muito sobre a velocidade. É o principal. E tem uma implicação tática gigantesca. As análises falam na excelente velocidade na recuperação. Certo. Pensa no parceiro de zaga dele, o Gabriel Mercado. Um zagueiro ótimo, experiente, mas que já não tem a mesma explosão, né? Claro, muito mais posicional. Pois é. A velocidade do Vitão não é só dele. Ela permite que a linha de defesa do Inter jogue mais adiantada. Ah, entendi. Quer dizer, sem ele, o time todo precisa jogar mais para trás. Exatamente. O próximo técnico pode ser forçado a adotar uma postura bem mais cautelosa. Isso afeta o time todo, da defesa ao ataque. E além da velocidade? Ele não é o zagueiro mais forte no corpo a corpo, mas compensa com uma leitura de jogo incrível. Ele antecipa as jogadas. E a saída de bola, que hoje é tão importante? Essencial. Ele é destro, mas constrói o jogo com qualidade pelos dois lados, tem o passe longo que quebra linhas, sabe? E tem o fator disponibilidade que para mim é crucial. Jogador bom que vive machucado não adianta muito. E nesse ponto ele é exemplar. Uma das fontes aponta que em toda a temporada de 2025, ele perdeu um único jogo por lesão. Um jogo? Uma lesão na coxa, em outubro. Num elenco que sofreu com isso, ter teu melhor zagueiro sempre em campo é um ativo que não tem preço. Ou melhor, tem um preço e é aí que a situação complica pro Inter, né? O contrato dele. Exato. O contrato termina no final de 2026. E ele já avisou que não vai renovar. O que coloca o clube contra a parede. Totalmente. Ou vende agora, ou em 6 meses ele assina um pré-contrato com qualquer um e sai de graça. É uma necessidade financeira. E qual o valor dele no mercado? O Transfermarkt, que é a referência, avalia ele em 10 milhões de euros. É o atleta mais valioso de todo o elenco do Inter. De longe. Com essa necessidade de vender tão clara, o mercado deve ter se agitado rápido. Pelas fontes, a primeira proposta séria veio de Minas Gerais. Veio e veio com tudo. Ali por volta do dia 23 de dezembro, a notícia era que o Cruzeiro tinha um acordo praticamente fechado. O Cruzeiro do Tite montando um time forte. Exato. Eles identificaram a zaga como um setor a ser reforçado e o Vitão seria o nome para chegar e vestir a camisa. E como era essa proposta? O valor noticiado era de 7 milhões de euros, uns 46 milhões de reais. Mas não era só dinheiro. Tinha mais coisa no pacote. Tinha a vinda em definitivo do zagueiro João Marcelo para o Inter e o empréstimo do meio-campista Japa. Ah, então na teoria era uma solução completa. Trazia dinheiro, um substituto e um jovem para o meio-campo. Parecia um negócio perfeito. Mas Mas aí a história teve uma reviravolta. De repente, travou tudo. A primeira versão que saiu, principalmente na Rádio Inferno, era que o João Marcelo não queria vir.
E se a gente se colocar no lugar dele, o dilema faz sentido, né? Com certeza. Ficar no Cruzeiro, um time estável que vai para Libertadores, mas talvez sendo reserva. Ou vir para o Inter, um time em reconstrução, para ser titular absoluto, mas com mais incertezas. Peraí. Então essa história de que ele não queria vir não era bem assim, porque eu li isso em várias manchetes. O que as fontes mais recentes dizem, as que foram atrás do agente dele. Isso muda tudo. Uma apuração foi direto no agente do jogador e a versão é outra. E qual é? O agente garante, o João Marcelo nunca recusou. O que aconteceu foi que o Inter teve uma conversa com ele na véspera de Natal e depois simplesmente sumiu. Uau! Não retornou mais os contatos. Então o Inter usou o nome do jogador para fazer leilão. É a clássica manobra de mercado. Não é a coisa mais elegante do mundo, mas acontece. O Inter usou a proposta concreta do Cruzeiro para sinalizar para o mercado, olha, o lance mínimo é este aqui. Quem dá mais? É uma estratégia de risco. Pode dar certo, mas pode queimar pontes. Exato. E nesse caso, funcionou. Alguém mordeu a isca. E quem foi? O outro gigante interessado não demorou a aparecer. O Flamengo. No dia 26 de dezembro, um dia depois do Natal, a notícia já era que o Flamengo tinha superado a oferta do Cruzeiro. O Flamengo também precisa de um zagueiro como o Vitão. É mais uma questão de qualificar o elenco, que já é forte. Léo Pereira e Fabrício Bruno são os titulares, mas o Vitão traria mais opções. A velocidade dele seria perfeita para o estilo agressivo que o Flamengo gosta de jogar. Certo. Para cobrir as costas dos laterais. Exatamente. Ele seria essa peça de segurança. E a proposta deles, financeiramente, era melhor para o Inter. Muito melhor. E muito mais inteligente, do ponto de vista da tesouraria do clube. Como assim? A proposta do Flamengo envolvia um valor pago à vista e, o mais importante, o abatimento total da dívida que o Inter ainda tem com eles. Ah, a dívida pela compra do Thiago Maia. Essa mesma. Então, para o financeiro do Inter, é uma operação que limpa o balanço, resolve um passivo e ainda entra dinheiro novo em caixa. Do ponto de vista do clube, parece irrecusável. Naquele momento, a percepção era essa. A novela acabou, o Flamengo leva. Mas aí entra o fator que o dinheiro não compra, né? A vontade do jogador. Pelo que eu entendi das apurações mais recentes, do dia 27, o jogo virou de novo. Virou completamente. E aí que a coisa fica fascinante. Porque todo mundo olhava para os números, para a proposta do Flamengo, mas o fator humano entrou em campo com tudo. A vontade do Vitão é ir pro Cruzeiro. Aparentemente sim. É o que as notícias mais recentes indicam. E tem alguma razão específica para isso? As fontes trazem algum detalhe? Sim, e é um detalhe revelador. As fontes confirmam que o Vitão conversou pessoalmente por telefone com o técnico Tite e com o gestor do Cruzeiro, Pedro Lourenço. Ah, isso faz toda a diferença. Muita. Essas conversas foram decisivas. Apresentaram um projeto, a importância que ele teria no time, a garantia de titularidade na Libertadores. Ele se sentiu o centro do projeto do Cruzeiro. O que coloca a diretoria do Inter numa sinuca de bico tremenda. Total. De um lado, a melhor proposta financeira do Flamengo. Do outro, o desejo do seu principal jogador, que quer ir para o Cruzeiro. Se aceita a proposta menor, deixa dinheiro na mesa. Se força a ida para o Flamengo, pode ter um jogador insatisfeito. É um teste de fogo para a gestão. É uma decisão que vai dizer muito sobre a filosofia do clube. Prioriza o caixa ou a relação com o atleta? E, independente do destino, a saída dele é um fato. O que nos leva à pergunta final. E agora, Inter? O Guerrinha escreveu no Diário Gaúcho que o clube ganha uma missão nada fácil. E as movimentações já começaram. A GZH, por exemplo, noticiou interesse no Dória, um zagueiro de 31 anos que está no Atlas do México. O que essa escolha sinaliza? Sinaliza urgência. O Dória é um jogador experiente e com passagem pela Europa. O Inter não está procurando uma aposta. Eles querem alguém para chegar, vestir a camisa e liderar a defesa. Isso mostra o tamanho do buraco que o Vitão deixa. E talvez uma falta de confiança nas opções que já estão lá para assumir essa bronca. E além do Dória, tem os jogadores da negociação com o Cruzeiro, o João Marcelo e o Japa. Se o negócio sair com eles, o que o Inter estaria recebendo? Aí a gente entra na análise de risco, né? O João Marcelo tem 25 anos, é alto, 1,90, moderno, boa saída de bola. Foi titular no Cruzeiro em 2024. Parece bom. Onde está o risco? O problema, e é um grande problema, é que em 2025 ele teve uma lesão multiligamentar grave no joelho. Perdeu muito espaço. Ou seja,
O Inter estaria trocando uma certeza, que é o Vitão, em plena forma, por uma grande incógnita. Exatamente. Se ele voltar ao melhor nível, é uma contratação fantástica. Se não voltar, é um problema. É a realidade de um clube com o poder financeiro do Inter hoje. Sabe, precisa assumir riscos que outros não precisam. E o Japa? O Japa é uma aposta de menor risco. Viria por empréstimo. É um meia canhoto de 21 anos, versátil, uma promessa. Mas também sofreu com lesões em 2025, jogou pouco. Seria uma aposta de baixo custo. Olhando para o quadro completo, é uma teia muito complexa. Tem o interesse financeiro do Inter, a vontade do jogador, a disputa de dois gigantes. E no meio disso, uma decisão que vai definir o caixa e a defesa do clube para a próxima temporada. É o resumo perfeito. A decisão de ir para onde ele vai é só a ponta do iceberg. Então, para fechar, o que fica dessa história toda? Qual é a grande reflexão? Para mim, a saga do Vitão expõe um dilema fundamental para o Inter e para clubes do mesmo porte. Hoje, o que é mais difícil? Desenvolver um ativo valioso como o Vitão, o que o Inter fez muito bem, Certo. ou convencer o próximo talento, seja um João Marcelo ou um garoto da base, de que o seu projeto é o lugar certo para ele quando tem times mais estáveis e com mais visibilidade batendo na porta. É uma boa pergunta. Pois é, a negociação para achar o substituto do Vitão talvez revele mais sobre o futuro e o poder de atração do Inter do que a própria venda do seu melhor jogador.